Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui relacionado à segurança de bancos de dados Firebird. Eu já mencionei isso em um vídeo anterior, que eventualmente pode ser necessário trazer alguns processos de algum sistema que a gente está desenvolvendo, trazer diretamente para o banco de dados, tá? Para facilitar de alguma forma a construção do sistema em si, ganhar desempenho, centralizar a codificação, enfim, várias circunstâncias onde pode ser necessário trazer é, é, alguns procedimentos, digamos assim, para dentro do banco de dados, tá? Algumas regras de negócio, melhor dizendo. O que seriam essas regras de negócio? Onde que elas poderiam ficar expostas nesse caso? Seriam, por exemplo, em procedures, em storage procedures, até mesmo em views, em algumas consultas internas, em funções e assim por diante, tá? Então, eventualmente pode acontecer de ser necessário trazer essas regras de negócio, trazer alguma espécie de código para dentro do banco de dados. E na eventualidade de alguém fazer acesso ao nosso banco de dados, de repente a gente não gostaria que essa pessoa tivesse acesso também a essas regras de negócio. Enfim, alguma coisa que possa expor de alguma forma alguma coisa que seja importante para todo o projeto em si, tá? Então, como eu mencionei, essas regras de negócio podem estar em views, podem eventualmente estar em alguma story procedure, em uma procedure, né? Em funções e assim por diante, tá? Utilizando qualquer tipo de client aqui para acessar o nosso Firebird, nesse caso específico estou usando o SQL Manager na versão Lite, que é uma versão freeware muito boa por sinal. Se vocês fizerem acesso aqui, por exemplo, a nossa procedure aqui, que eu criei uma procedure só de teste, tá? Essa ptemp aqui, vocês vão ver que ele vai expor aqui para a gente o código da nossa procedure, tá? E é exatamente isso aqui que a gente não quer expor caso alguém faça acesso ao nosso banco de dados. Então, o que a gente poderia fazer nesse sentido? Onde é que fica armazenada essa informação? É alguma consulta que o client aqui faz e monta isso aqui para a gente, essa estrutura? Não. Na verdade, isso aqui ele fica armazenado em uma tabela interna do próprio banco de dados, tá ok? No caso específico, é uma tabela chamada RDB cifrão relations, tá? Relações. Eu vou fazer aliás, eu fiz 3 consultas aqui para demonstrar para vocês onde é que essas informações vão ficar armazenadas. Essa primeira aqui, por exemplo, ela vai expor para a gente todas as tabelas e consultas do nosso banco de dados, tá ok? Eu estou fazendo um filtro aqui, filtrando para somente exibir aqueles onde o campo RDB System Flag for igual a 0. Esse campo em específico aqui, ele diz se a tabela é interna ao banco de dados ou se é uma tabela criada pelo usuário. Se o System Flag for definido como 0, quer dizer que é do próprio banco de dados. E se for 1, então nesse caso seria uma tabela criada, ou uma consulta criada pelo usuário, tá ok? Essa segunda consulta aqui, ela vai listar todas as funções criadas pelos usuários, tá? É o RDB Functions, tá ok? E a última aqui seria a RDB Procedures, que vai listar exatamente as procedures criadas pelo usuário, tá ok? Então vamos listar aqui para a gente exemplificar. Essa aqui, por exemplo, como eu tenho aqui no meu banco de dados, eu criei 2 tabelas, uma de cidades e uma de UF, criei um relacionamento entre elas e tenho também uma consulta VW cidades, tá ok? Então esses 2 primeiros registros seriam as tabelas que eu criei e esse último aqui seria a consulta. Sendo que nesse específico aqui da consulta, eu vou ter um campo que ele vai dar para mim exatamente aquela informação lá, aquela descrição do código que criou a consulta, tá certo? Esse primeiro campo aqui, o viewBLR, é o binário dessa consulta, tá certo? E o segundo campo, o viewSource, é exatamente o código da consulta, tá ok? Então, se a gente passar aqui para o formato de forma, fica mais evidente aqui, ó. Vocês podem ver que exatamente o campo viewSource é exatamente o código que criou a consulta que a gente criou aqui para o nosso banco de dados para efeito de teste, tá ok? E é exatamente essa informação aqui que eu quero obscurecer ou ocultar, ou enfim, não deixar muito visível para alguém que eventualmente faça acesso ao nosso banco de dados, tá ok? Vou passar aqui para a última, que seria das procedures, vai ser muito parecido, tá ok? Nós temos aqui então algumas informações, sendo que um dos campos é exatamente o procedure source, tá ok? Que vai trazer exatamente o código
da própria procedure, tá ok? E é isso aqui que a gente quer ou ocultar ou apagar e assim por diante, tá? Como que a gente poderia fazer? É simples, basta definir esse valor aqui como nulo, tá? Você automaticamente vai estar apagando a informação da construção, da codificação dessa procedure, ou dessa function, ou dessa tabela aqui, tá ok? Ou dessa consulta especificamente nesse caso, tá? Ah, mas isso não vai desfazer a função principal dela? Não, porque na verdade, quando o banco de dados é acessado, ele faz a leitura do campo relacionado ao binário, tá certo? E não do descritivo. Então, o campo binário ele é preservado. O que a gente vai ocultar ou vai apagar nesse caso específico seria exatamente só o textual, só o campo textual, tá ok? Eu já elaborei aqui uma instrução, um scriptzinho que vai fazer exatamente isso. Ele vai apagar, ele vai setar, na verdade, como null, definindo como nulo, todos os campos procedure source da nossa tabela interna procedures, tá ok? Então aqui a princípio, por enquanto, a gente tem o código, tá certo? Demonstrando aqui como que é o código da nossa procedure. Eu vou fechar aqui para não causar um conflito. Eu vou executar essa consulta aqui. Ele já executou. Talvez ele tenha dado um deadlock aqui porque eu estava utilizando ela. Ele deu um deadlock aqui porque eu estava utilizando a tabela. Eu vou dizer que não. Aliás, vou dizer que sim, para descartar. Vou dar um rollback. Vou só fechar o banco e entrar de novo. Vou executar aqui novamente, então. Agora sim, agora ele executou perfeitamente. Vamos lá nas nossas procedures, então. E como a gente pode ver, está aqui. Agora ele tem só o nome da procedure, mas já não tem mais o código que estava definido para essa procedure, tá ok? Mesmo aqui no DDL a informação já não existe mais. Então, como eu disse, a procedure vai continuar funcionando da mesma forma, tá? Vamos até fazer um teste aqui. Vamos criar aqui um select todos from temp, que era a minha procedure. Ela, na verdade, ela listava as cidades da minha tabela de cidades. E está ali funcionando do mesmo jeito, tá? Embora o código não esteja mais visível, digamos assim, ela continua executando sem problema algum, tá certo? Então é isso aí. Fica aí mais uma dica de segurança e espero que o vídeo tenha sido útil.